hoje o Processos que Inspiram traz uma história de coragem. Uma mulher que recebeu um diagnóstico que muda qualquer vida. Câncer de mama. Mas essa não é uma história sobre doença. É uma história sobre processo, fé, reconstrução e cura. Muito obrigada por você ter vindo, ter aceitado esse convite. E o objetivo principal é inspirar outras pessoas com a sua história. Gratidão. Obrigada pelo convite. Espero contribuir. Bora lá? Bora. Então vamos. Antes do diagnóstico. Então, quem era você antes desse processo? Antes desse processo, eu era uma pessoa assim, que achava que tinha domínio de tudo, controle de tudo e poderia resolver tudo, sempre. Então, achava que o que eu quisesse ia conseguir, ou as coisas seriam sempre do meu jeito. E dentro do processo eu aprendi que não funciona desse jeito. Esse é um início, mas o processo a gente depende muito de pessoas, de ajuda, rede de apoio, e a gente não faz nada sozinho. Muito bem. E como que estava a sua vida naquele momento? Naquele momento estava naquela correria, né? A gente não para pensar nos detalhes, na vida em si. Eu estava numa linha meio de sobrevivência, né? Então, por mais que eu achasse que eu estava cuidando de mim, eu não estava. Cuidava de todo mundo, todos os outros, me ocupava de diversas coisas, mas não tinha tempo para olhar para mim naquele período. Antes. E como foi para você o impacto? Como que você descobriu isso? Olha, eu descobri através do autoexame em casa, né? Eu senti um caroço no seio, algo que eu não tinha antes. Falei, acho que isso não era para estar aí. Tentei fazer o processo muito, como eu achava que tinha domínio de tudo, eu fiz o processo tudo sozinha, né? Toda a parte de exames e tal, porque eu estava preocupada com a minha irmã que estava gestante e tal. Então a família estava vivendo um outro momento. E o câncer eu acho que é uma doença que choca, porque quando era mais nova eu imaginava assim, se um dia eu tiver essa doença eu prefiro morrer do que ficar tendo que tratar isso. Então para mim era um choque, né? Muito antes disso. Mas quando eu descobri, eu não coloquei isso como muita opção não, né? Então eu tentei fazer do jeito que eu achava que era a melhor forma. Então até a minha sobrinha nascer, praticamente eu e acho que umas 2, 3 pessoas sabiam do meu diagnóstico. Somente? Só. Mais ninguém? Mais ninguém, não. E como que você falou que não teve a segunda opção? E qual era a primeira? Resolver. Tinha que solucionar, né? Eu tinha que ficar saudável. Não tinha opção de desistir em nenhum momento, não poderia desistir. E tinha que fazer. E isso foi ficando cada vez mais forte cada semana que o tratamento ia correndo. Porque os exames eram semanais, você tinha que fazer eu tive que fazer as sessões de quimioterapia semanalmente no início, depois eles passaram para cada 15 dias, mas eu vivia aquela semana. Eu tinha que estar boa na semana seguinte para poder continuar o tratamento. E era isso que ia solucionar meu problema na época, né? Era uma semana por vez. Uma semana por vez. Tinha que viver uma semana por vez. Não adiantava sofrer mais que isso. E o que mais doeu para você naquele momento? Olha, eu acho que quando eu recebi o diagnóstico era como que ia ser. Porque até então eu não tive que fazer retirada da mama toda, né? E só retirada de um quadrante. Então, para a mulher isso dá uma chocada. Então eu fiquei, porque existem possibilidades. Existe possibilidade de você colocar uma prótese, existe possibilidade de não poder colocar prótese, existem
diversas depende formas. do grau. Depende do grau, depende de diversos fatores, né? Então, uma das preocupações eram essas. A questão do cabelo foi uma coisa que, pra mim, hoje tô com cabelão, né? Sempre tive cabelo comprido, mas eu também não pensei muito nessa parte, né? Porque eu tava focada no resultado. Mas eu acho que toda a dimensão do corpo é uma coisa que pra mulher acaba ficando um pouco, né? Então, em determinado momento isso ficou em stand-by, mas assim, eu tive muita sorte, eu tive médicas que foram sensacionais para isso. Então elas sempre incentivaram para manter a vaidade, ter o autocuidado, se posicionar como prioridade naquele momento, né? Então, assim, os profissionais na área fazem muita diferença. Muita diferença. Então, as médicas que me atenderam, toda a rede de apoio ali ao redor, né, de profissionais, foram incríveis. E isso fez com que o meu processo fosse mais tranquilo. Entendi. E veio alguma pergunta assim, lá de dentro, por que comigo? Com certeza. Com certeza, porque assim, quem olha fora não imagina o que a gente está sentindo lá dentro, né? Às vezes as pessoas podem assim supor o que a gente sente, né? Até as pessoas falam, nossa, Midori, você foi muito forte. Eu falo assim, não é que é forte, a gente não mostra a nossa vulnerabilidade para qualquer pessoa, né? E esse momento assim de tipo, por que comigo? Com certeza aconteceu. Em alguns momentos aconteceram, né? Porque a gente não entende, né? A gente acha que assim isso vai acontecer lá fora, na televisão, com outras pessoas, na novela, mas em casa eu nunca tinha tido alguém próximo, né? Então, na minha família, eu sou o primeiro caso, né, de câncer. Então, foi um pouquinho chocante. Então, assim, nesse momento foi onde foi fortalecida a minha fé também, né? Nesse momento foi fortalecida a minha fé porque essa questão de começar a perceber e analisar, eu falo, não dá para romantizar dizendo que assim, eu fui a escolhida para ser um marco na família. Não é essa a questão. Mas eu acho que nada acontece sem um propósito, né? Então, eu ter tido naquele momento o diagnóstico da doença, sim, todo o caminho até hoje ele teve um propósito para isso. Talvez eu estar aqui, sim, faz parte do propósito também. Sim. Mas tudo tem um lugarzinho certo, né? E aí, já que você tocou nesse assunto da fé, como que era antes e como ficou depois? Você acha que isso foi fundamental? Sim, para minha mudança foi. A gente acreditar em alguma coisa que a gente não... A gente sabe que a doença tem cura, né? Tem cientistas, especialistas que estudam para isso. Recente, né? Sim, existe essa... Precisa ter o autocuidado, coisa que eu na época não tinha, tá? Assim, com mais detalhes em algumas coisas, né? Porque a gente vai sendo consumido pela correria do dia a dia, tá? Então, assim, até essa questão da fé, a gente deixa para depois. Eu vou fazer um pedido, vou fazer uma meditação, independente da religiosidade de cada um, espiritualidade de cada um. Você vai fazer aquele pedido, às vezes, na hora do desespero, mas esquece de agradecer. Agradecer o detalhe do todo dia, né? A gente tem vitórias todos os dias, pequenas vitórias. O dia de hoje é uma vitória, né? O sol, numa semana toda chuvosa. Então, assim, são detalhes todos os dias que a gente tem. Então, assim, a minha fé, ela fortaleceu nisso, de aprender a agradecer o detalhe. Tem muita coisa acontecendo. Não dá pra falar que, nossa, agora eu sou a Madre Teresa. Não é isso. Mas eu aprendi a parar e perceber o cuidado. Eu acredito em Deus, então acredito que Ele cuida da gente no detalhe. Mas a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que dar uma abertura para isso.
E a correria do dia a dia acaba consumindo a gente não tem tempo para parar e falar assim, nossa, olha, é isso, é uma coisinha desse tamanho que aconteceu, mas que tem um valor enorme, sabe? Chegou algum momento que teve assim que você achou que não ia conseguir? Que eu não ia conseguir, eu acho, analisando assim, eu acho que eu não dei essa possibilidade. Eu não dei essa possibilidade de pensar em algum momento que não ia dar certo, que eu não ia ficar curada, que eu acho que eu não dei abertura para isso. Você não deu brecha? Não, eu acho que eu foquei em resolver, em ficar boa, em curtir meus sobrinhos, que são as minhas paixões. Eu tenho uma sobrinha recém-nascida agora. Então, assim, para mim, viver é muito importante. Então, eu acho que eu não dei opção para os meus pensamentos, nada para dar errado. Tinha que dar certo, era a única opção que tinha. E você mudou alguma questão dos seus hábitos do dia a dia ou não? Olha, eu sempre fui uma pessoa que acha que tempo de qualidade é muito importante. Hoje eu priorizo isso ao máximo. Então, assim, o meu tempo de qualidade é com as pessoas que eu amo. Então, e que eu acho que precisa da minha ajuda e é importante. Então, em diversas vezes, se os meus sobrinhos precisam às vezes de mim e eu vejo que precisam, vou estar lá. Se a minha família, eu tenho primos que moram fora aqui de Sorocaba, tal. Se eu conseguir um tempo de cuidado com eles, eu vou tentar fazer. Então, assim, eu não sou uma pessoa muito de materiais, mas assim, o tempo, o ser, o estar, o acompanhar. Então, eu sou uma pessoa que sempre fui um pouco assim, mas eu comecei a dar muito mais importância para isso, né? O estar com quem, viver o tempo presente, não deixar muitas coisas para muito depois ou sofrer com o que passou no passado, né? Mas o momento presente, que é o que fala, né? É uma dádiva, é presente, né? Então teve um momento que você veio com essa força e acreditou que essa força era acima de tudo. Sim. Né? Como você colocou, não teve brechas. Então essa força te fortaleceu para que você cumprisse aí o seu propósito, sua existência, dar um novo ressignificado. Sim. Né? E essa força te fortaleceu de uma maneira que nada ia impedir de conquistar e de curar. Sim, eu acho que assim, é o que eu também comentei. A gente não nasce forte, a gente vai se tornando forte, né? Cada pequena decisão que toma na direção de, não, isso vai ser melhor. Então, eu lembro que na minha primeira sessão de quimioterapia, eu tive um piripaque, sabe? Porque eu achava que, voltando um pouquinho, eu achava que eu tinha o domínio de tudo, o controle de tudo. Então, eu cheguei no primeiro dia da quimioterapia achando que estava tudo tranquilo. Não, nem preciso de acompanhante, tá tudo certo. No primeiro momento em que o enfermeiro colocou, essa história ficou até o final do rolê. Ele colocou, eu tinha um catéter, né? Então ele colocou a agulha para colocar o soro. Eu já tive uma crise de ansiedade. Comecei a passar muito mal, tal, não sei o quê. Então, assim, eu falei, não quero, não vou fazer mais, não, chega, né? Então eu era corajosa até aquele momento. Até aquele ponto. Até aquele ponto. Só que daí depois, eles cuidando, né? Eu falo dos profissionais que acompanham a gente, eles falam assim, tenha calma. Depois de um mês eu voltei. E ele falou assim, entenda aqui, a quimioterapia é um medicamento que vai... é como se fosse para acertar uma mosca, uma bomba para acertar uma mosca. Então, assim, você precisa beber muita água para eliminar tudo aquilo que você não precisa, você precisa se alimentar bem. A minha médica, uma oncologista, falava assim, você precisa praticar atividade física. A oncologista dizia, não, você tem que se priorizar, você tem que... Então, todo esse processo foi me fortalecendo. Eu fazia, é isso que eu tenho que fazer? Então vamos fazer. E isso era semanal. Não era, todo o processo tem. Mas semanalmente fui ficando cada vez mais forte. A partir do momento que eu falava assim, essa semana eu consegui. Não fiquei passando mal, não tive fraqueza, meus exames estão ótimos, semana que já posso fazer a próxima sessão. Então, assim, se eu tive 16 sessões
de quimioterapia, cada dia a gente contava, agora só falta 13, só falta 12, só falta até a última. Aí a última é incrível porque a gente toca um sino, né? A gente toca um sino quando a gente faz a última sessão e o quanto é incrível isso, né? Porque no primeiro dia que eu fui fazer a quimioterapia, eu falava assim, ó, eu passava todo dia pelo sino, né? E eu falava assim, não, eu vou tocar esse sino e vai dar certo. Então, toda semana eu olhava aquilo lá e falava assim, não, logo vai ser minha vez, logo vai ser minha vez. Então, o último dia é incrível, porque todo mundo que te acompanhou, eles estão lá, os enfermeiros, os nutricionistas, né, o pessoal que está começando, né, porque você vê gente que tá ok, eu falo assim, meu pensamento deu certo, funcionou pra mim, mas tem muita gente lá que não tinha essa força, esse estímulo, esse incentivo, né? Então a gente percebia diversas pessoas lá. E, nossa, na hora que você vê que todo mundo torce por você, nem nunca te viu na vida e tá torcendo pra você, assim, é muito gratificante, né? Incrível. E essa parte da família? Quem foi seu apoio, assim, estrutural? Meu apoio estrutural? Seu porto seguro? Olha, na verdade, eu falo que a minha sobrinha, a minha primeira sobrinha, né? Ela nasceu no dia do meu aniversário. Então, assim, foi logo que eu recebi o diagnóstico, né? O resultado da biópsia. E minha irmã não sabia. Então, assim, eu só contei pra minha irmã um tempo depois, mas o viver junto com a minha sobrinha foi como se eu estivesse renascendo. Ela nasceu e eu renasci. Porque todo o cuidado que ela tinha como recém-nascida, eu também precisava e foi o que eu tive. Minha irmã caçula, ela foi extremamente parceira também, porque ela que me acompanhava. Ela não é de falar muito, mas ela me acompanhava. Então, assim, meu pai sempre foi um cara que sempre priorizou saúde. Ele sempre falou assim, as coisas, a cura tá na nossa cabeça muitas vezes. São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que vão fazer com que aquilo fique bom ou ruim, né? E a minha mãe, ela assim, apesar de todo o jeitão dela, ela é a que cuidava. Tanto que assim, eu já morava fora, ela me acolheu de novo na casa dela. E toda a tratativa de alimentação, de assim, todo apoio ao redor, ela fazia. Ela fazia. Então assim, eu continuei trabalhando, porque eu achava que eu precisava me sentir produtiva, então eu continuava trabalhando. Isso é um ponto importante também, né? Porque a oncologista falava assim, calma, espera, né? Eu falei assim, mas pra mim faz bem. Eu estar lá, nativa, sabendo que eu tenho com o que contribuir e tal, isso pra mim foi importante. Do que ficar em casa, porque às vezes ficava em casa, que nem nas últimas sessões foram as quimioterapias assim, mais fortes, né? Então eu tomava a químio, aí na semana seguinte dava uma moleza, como se fosse uma gripe forte, sabe? E daí na outra semana retomava a químio de novo. Então nessa mais forte, dava uma baqueada. Mas na hora que você está em casa, sozinha, e não tem ninguém lá, tá todo mundo nas atividades do dia a dia. Aí naquela hora o pensamento vem, né? Você fala, ai, nossa, mas tô aqui, coitada. Não, daí pra mim não era importante. Então, tipo, eu vivia, mas ao mesmo tempo eu falava assim, agora é a hora de descansar. Então eu descanso hoje, amanhã, e depois continuo minha vida de novo. Mas não é que eu preciso me entregar agora. É o momento de descanso. Todo mundo tem o seu tempo de descanso, né? Pra recarregar. Então é um momento de descanso, ok. Sobre o tratamento, qual foi o momento mais difícil desse processo? Durante o tratamento, foram os momentos que tiveram que ter as pausas, né? Onde o corpo não estava cansado, ficava, porque tem uma parte na quimioterapia que o corpo ele fica, acho que exige demais, né? Do corpo, o corpo fica mesmo cansado. E pra mim eu não admitia muito isso não, né? Ficar muito tempo parado, mas entendi naquele momento que eu tinha que colocar ele como parte do processo de cura. O descanso para recuperação, para depois poder seguir em frente, né? E
Eu acho que naquele momento tem essa questão, naquele período ter, e o pós também é meio complicado, porque a gente continua num processo de monitoramento. Então eu falo que cada vez que a gente vai ter que fazer os exames para retomar, para ver se está tudo certo, dá um frio na barriga. Coraçãozinho vai a mil. Dá. Porque por mais que a gente faça tudo direitinho, existe um percentual de medo que surge, né? Então, hoje, como já fizeram tô fazendo 6 anos que eu já fiz tratamento, então, hoje eu faço anualmente. Então, eu tô no período que estou retomando. Entendi. Graças a Deus já deu tudo certo, já passei na médica, mas bate aquele medo, né? Sim. Então, acho que isso é uma parte, pra mim, é ruim no processo, né? Com certeza. E eu até te pedi para você trazer algum símbolo desse período. Né? Eu trouxe. E aí, o que você trouxe? Bom, eu trouxe algumas fotos, né? Do nascimento da minha sobrinha. O nascimento né? dela. Quando comemoramos, ela comemorou 1 ano e eu também acabei comemorando o aniversário de renascimento. Muito bom. Aqui tem uma foto que eu não raspei a minha cabeça, né? Eu não cheguei a raspar, eu deixei o cabelo todo cair. E nessa foto tinha uns fiozinhos que estavam mais compridos e essa minha priminha, ela tava cortando, tava parando, fazendo um corte de cabelo. E essas são as pessoas mais importantes da minha vida. Até tem os meus cunhados aqui na foto, que eles também me deram muito suporte naquele período, né? Então aí tá minha sobrinha, meu pai, minha mãe, minhas irmãs e os meus cunhados, que foi a rede de apoio que me deu. Lógico, eles estavam ali juntos, né? Graças a Deus eu tive um suporte muito grande de todo mundo. Trouxe também aqui para apresentar, né? Um lenço. Eu não era daquelas pessoas que usava só um lenço amarrado na cabeça, não. Então, você não chegou a raspar? Não raspei. Então, você usava o lenço? Eu não raspei porque uma mãe de um amigo meu, que também teve, né, se curou do câncer, ela falou assim, não raspa, porque às vezes fica aquelas bolinhas, né, o cabelo na hora que começa a crescer, começa a ficar aquelas bolinhas, pode ser que te incomode. Deixa cair, que daí vai ficar tudo ok. Falei assim, então vamos seguir nisso. E o lenço que eu usava, porque assim, a careca suave, transpirava muito, sabe? Então assim, a gente com o cabelo ainda transpira, às vezes não fica percebe. Okay. Agora, no calor, a cara começa a escorrer, aí me incomodava. Então, às vezes, para sair na rua, colocava o lenço. Mas eu não colocava só ele, assim. Às vezes é com um laço desse tamanho, porque é um laço grande, né? Saía eu e minha sobrinha com laço. Ou eu usei muito chapéu, porque era prático. Colocava na cabeça e saía. Falava assim, até brincava que era como se fosse um novo estilo que eu adotei, né? Porque aproveitar aquilo lá. Você vai ter que viver? Então vamos viver da melhor forma. Vamos botar o estilo. Comecei a usar brincos maiores, tal, então mudou até um pouquinho do estilo, né? Então essa autoestima também foi importante para você manter a sua vibração, sua energia. Com certeza. Né? Seu momento mulher. Uma das coisas que eu acho importante até, né, quem faz tratamento de quimioterapia que perde toda a sobrancelha, cabelo, né? Também. E eu tinha recebido uma cartilhazinha que o meu cunhado me apresentou, foi até de uma ginecologista, mastologista aqui de Sorocaba, em que ela falava micropigmentação para fazer. Eu nunca fui muito de maquiagem, então eu imaginava que se eu fizesse a maquiagem eu desenhasse, ia ficar uma sobrancelha aqui e uma quina, errado, né? Então na cartilha tinha colocado lá, se você tiver possibilidade, faça, né? Então, a sobrancelha parece que não, mas ela dá um realce. Dá um realce e dá uma identidade para sua expressão, né? Então, hoje eu tenho a Mas você fez?
fiz porque eu falei assim, senão eu não ia ter expressão nenhuma. Então, é coisas que assim, é um detalhe. Sim. Que pra mim fez diferença também. Olha porque você não olhava assim, né, sem nada. Porque eu não sei fazer maquiagem direitinho. Então não ia ficar sem nada. Isso foi importante também. E é importante a mulher se sentir bonita de alguma forma, né? Porque às vezes tá já bem estraçalhada. Porque eu acompanhei algumas mulheres. Às vezes elas estão bem destruídas mesmo, né? E isso faz parte importante no processo. Diferença, né? Muito bom. E como foi ouvir que você estava curada? Ah, foi ótimo. Foi a melhor coisa, né? Eu me senti muito mais poderosa, muito mais feliz. Eu acho que deu muito mais significado para algumas coisas, né? Que o principal delas é que eu posso qualquer coisa. E que assim, não sozinha, mas com outras pessoas comigo, né? Quais as pessoas que eu tenho ao meu redor, quais as pessoas que foram cultivadas junto comigo, que me acompanharam no processo e me fortaleceram para chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu posso tudo, mas sozinha eu não vou conseguir nada. Pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Exatamente. E o câncer te tirou algo, mas também te deu algo. O que seria? Olha, eu acho que te deu algo. Olha, ele me deu muitas coisas, sabe? Eu acho que não dá pra falar que eu não ganhei. Eu ganhei muito mais. Eu ganhei muito mais. Não é nada palpável, tangível. Assim, eu ganhei muito mais vida. Vida com detalhes, com um olhar mais assim grato, né? Mais compreensivo das pessoas, porque a gente não sabe as dores que as pessoas passam, né? Então, às vezes a gente vive hoje numa era que tem um julgamento, e acho que todo mundo pode julgar todo mundo, né? Hoje tá muito fácil. Tá fácil, você entra na internet, todo mundo fala o que quiser. E isso é uma coisa que eu falo, a gente não dá pra você fazer isso com qualquer pessoa. Você não sabe o que ela vive, o que ela tá passando. Você não sabe o que ela tá sentindo, você não sabe por que ela chegou onde ela chegou, se ela está onde ela está. Então, essa compreensão de agradecer pequenas coisas e compreender as pessoas, pra mim, eu acho que fez diferença. Faz diferença hoje. Mas eu tento sempre fazer com que as pessoas elas façam o melhor delas. Porque eu acho que a gente vive numa sociedade que tenta só destruir, né? Vai falar se o seu cabelo tá bom, se a sua roupa tá boa, se você se comportou bem, se comportou mal, se tá gorda, tá magra. E eu acho que não é isso. O ser humano não é dessa forma, né? Então, assim, é incentivar a pessoa a ser melhor do que ela é hoje. Eu tenho um primo que ele é personal, trabalha com isso, ele fala assim, ser 1% melhor todo dia. Todo dia. E assim, não é melhor que o outro, é melhor que você mesmo. Né? É isso. E como você definiria a Milene de hoje, a mulher de hoje? Olha, eu sou uma pessoa que hoje vivo intensamente a minha vida, né? Eu acho que priorizo o que eu quero, o que vai fazer bem para minha alma, né? Se é eu ter um tempo comigo, se é eu ter um tempo ajudando alguém, se é um tempo de eu cuidar de alguém, né? Eu acho que isso é importante. E o que eu posso fazer de diferença na vida de alguém, né? Se é com a minha história, se é com o meu ouvido, se é com o meu olhar. O que eu posso fazer diferente na vida da pessoa para agregar. E eu falo que os meus amigos, eu sou assim, eu conheço muita gente, mas os meus amigos que me conhecem de verdade são poucos, né? Mas assim, eu sempre vou tentar fazer o melhor que eu puder dentro das condições que eu tenho. E vou incentivar quem estiver ao meu lado a tentar fazer o melhor que puder também. Não desistir. Certo, né? Muito bom. E o que você não aceita mais na sua vida hoje? Eu não aceito que as coisas não vão dar certo. Elas vão dar certo sempre.
Sempre esse pensamento. Vão dar certo sempre. Tenho recaídas, mas assim, a todo momento eu tento me fortalecer nisso. Vai dar certo. Vai dar certo. Não pode ser, pode não ser no meu tempo, do meu jeito, mas vai dar certo. Muito bem. E agora eu quero que você deixe uma mensagem. Ai, meu Deus. Para uma mulher que de repente está recebendo um diagnóstico agora, ou alguém que esteja passando por um processo difícil, como você mesmo falou. A gente não sabe, né, o que o outro está passando. E hoje nós estamos muito no mundo que um quer julgar o outro. Então, assim, esse projeto vem realmente para inspirar outras pessoas. Então, qual seria uma mensagem sua agora para a pessoa que vai ouvir, assistir esse vídeo? Olha, se você precisar, respira, né? E analisa assim, não deixa com que pensamentos ruins te consumam. Pensa no resultado de que vai dar certo. Faça uma coisinha de cada vez. Não queira chegar lá na frente. Ai, nossa, não. Vive um dia de cada vez, uma semana de cada vez. Observe o que aconteceu de milagre no seu dia. Os detalhes, o milagre está no detalhe, né? Aprenda a ter um olhar para apreciar as pequenas coisas. Você vai ver que no final do dia tem muito mais do que agradecer do que se lamentar, né? Faça as coisas aos poucos. Não queira, tudo bem se é uma perda de peso, se é você comer melhor, se você precisa fazer uma caminhada, né? Fazer a caminhada, faz uma caminhada de 5 minutos hoje. Depois, sei lá, talvez corra 5 quilômetros. Eu acho que a gente tem pequenas lutas diárias que você vence cada uma delas. Uma de cada vez. Não precisa fazer tudo de uma vez. E coloque na cabeça. Não coloque 2 opções, coloque uma só. Vai dar certo, você vai ficar bem. E é isso que vai dar certo. Muito bom. Então, como eu falei, essa história não é sobre doença, essa história é sobre processos, sobre fé, sobre reconstrução e algo que eu observei, níveis de consciência, né? Hoje, assim, você tem um nível de consciência, de entender, de plenitude, de perceber pequenas coisas. Então, foi uma jornada e sempre será um processo a nossa vida. Agradeço esse momento, você, a sua presença, a sua história, a sua contribuição aqui com a gente. Acredito que vai inspirar outras mulheres que estão vendo e que pensam muitas vezes em desistir, né? Por pouca coisa. E você não mostra aqui o seu valor, a sua vontade de viver, as suas vitórias, os seus momentos, a sua rede de apoio. Gratidão, viu? Por contribuir com nós, o universo e colocar ao mundo essa sua história linda. Eu que agradeço pelo convite, espero poder contribuir sim com quem precisar. Estamos aqui para isso. Muito bom. Meu Deus. Coisa boa.